Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa aula. O nosso versículo-chave da aula de hoje diz assim: Não terás outros deuses além de mim. Está escrito lá no livro de Êxodo da nossa Bíblia, no capítulo 20, no verso 3. Hora da historinha. A nossa historinha tem como tema Elias, o profeta de fogo. História bíblica que a tia trouxe para vocês hoje. Há muitos e muitos anos atrás, existiu em Israel um rei chamado Acabe. E ele não foi um rei bom, porque desobedeceu ao Senhor. A Bíblia diz que Acabe fez o que desagradou ao Senhor mais do que qualquer outro rei antes dele. Ele achava que não tinha problema em pecar contra Deus e, além disso, ele se casou com Jezabel, uma adoradora de Baal, um falso deus, e começou a adorar ele junto com ela. E não parou por aí. Acabe ainda construiu um templo para Baal e também um altar de adoração a ele. Quanta desobediência! Vocês lembram da lei de Moisés? Ela diz que só devemos adorar a Deus, o nosso Criador. E Ele é o único Deus verdadeiro e digno de ser adorado. O que Acabe estava fazendo não era nada bom. Vamos ver o que aconteceu? Tudo que Acabe fez deixou Deus muito irado. Então o profeta de Deus, chamado Elias, veio a Acabe e disse a ele assim: Não haverá mais chuva, nem orvalho sobre a terra, até que eu fale contrário. Depois disso, Deus falou para Elias se retirar da cidade e se esconder perto do riacho de Querite, ao leste do rio Jordão. Ele ainda disse ao profeta: Você beberá da água do riacho, e eu enviarei corvos para te alimentarem. E Elias obedeceu ao Senhor, e aconteceu exatamente como Deus falou. Os corvos iam até o profeta e levavam pão e carne para ele, de manhã e à tarde. E ele bebia a água do riacho. Mas assim como o profeta anunciou, não choveu nem um pouquinho em Israel naqueles dias. E com o passar do tempo, sem chuva, aquele riacho acabou secando. E Elias já não tinha mais onde tirar a água para beber. Nesse momento, Deus falou com o profeta novamente: Vá para a cidade de Sarepta, e eu falei com uma viúva para te alimentar. E assim Elias fez. Chegando em Sarepta, encontrou uma viúva recolhendo graveto. Então ele pediu a ela um pouco de água. Quando ela estava indo buscar a água, ele completou: Pode trazer um pouco de pão também? E a viúva respondeu: Ó Senhor, não vou poder te ajudar dessa vez. Tudo que eu tenho em casa é um punhado de farinha e um pouco de azeite na botija, para mim e meu filho. Por isso, eu vim aqui recolher os gravetos, para assar o último pão, para fazermos a nossa última refeição e esperar pela morte. Então, o profeta disse à viúva assim: Não tenha medo, vá para casa, faça o pão, traga um pouco para mim e divida o restante com seu filho. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até que o Senhor faça chover sobre a terra. E a viúva fez como o profeta orientou. E aconteceu exatamente como o profeta Elias havia declarado. A farinha não acabou e o azeite na botija não secou.
Assim, Elias e a viúva e o seu filho tiveram comida todos os dias em que o profeta esteve em sua casa. Mas certo dia, o filho da viúva ficou doente. E ele foi piorando e piorando, até que de repente parou de respirar. Desesperada, a viúva correu até o profeta Elias e, chorando, pediu socorro. Então o profeta foi até o quarto do menino e orou a Deus, dizendo: Ó Senhor, faz voltar a vida desse menino. E Deus ouviu a oração de Elias. Foi quando algo totalmente inesperado aconteceu. O menino voltou a respirar. Sim, ele ressuscitou. Quando Elias levou o menino até sua mãe, totalmente restaurado, ela, maravilhada, disse a ele: Agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor que sai da sua boca é a verdade. Uau! Elias era mesmo homem de Deus. Mas não acaba aqui. Ainda se passaram alguns tempos e, na verdade, passou 3 anos de seca. Deus falou com o profeta Elias mais uma vez, dizendo: Volte ao rei Acabe e apresente-se a ele, porque eu farei chover novamente sobre a terra. Depois de 3 anos sem chover, as plantações secaram e havia uma grande fome naquela região. Por esse motivo, o rei Acabe convocou Abadias, um homem muito temente a Deus, para ajudá-lo a administrar o palácio. Já a esposa do rei, Jezebel, fazia algo totalmente terrível. Ela estava eliminando de Israel todos os profetas do Senhor. Sabendo disso, Obadias escondeu em cavernas 100 profetas e levava para eles água e comida. Certo dia, o rei Acabe chamou Abadias para percorrerem juntos as terras vizinhas para ver se achavam algum alimento para os animais. E eles se dividiram, Acabe para um lado e Abadias para outro. Quando Abadias estava a caminho, Elias o encontrou e, reconhecendo o profeta, Obadias prostrou-se com o rosto na terra e perguntou: É você mesmo, Elias? E ele respondeu: Sim, sou eu. Vá ao seu senhor Acabe e diga a ele que Elias está aqui para vê-lo. E ele levantou-se e disse ao profeta: Ah, Senhor, esta tarefa é muito arriscada. O rei Acabe tem te procurado esses anos todos de seca. E em todo lugar que ele ia e dizia que você não estava, ele ficava furioso e fazia as pessoas jurarem que realmente não te viram. Parece mesmo que Deus tem te escondido e te protegido. Agora imagina se eu vou até ele e digo que você está aqui e quando ele chegar você não está. Ele vai me matar. Mas Elias deu a Obadias a sua palavra, dizendo: Pode confiar em mim. Hoje vou me encontrar com o rei Acabe. Então Obadias foi até o rei e disse a ele que Elias estava esperando por ele. E Acabe foi encontrar-se com o profeta. Quando chegou diante dele, disse: Ah, então é você, Elias, o perturbador de Israel. E o profeta respondeu: Não, não sou eu não que perturbo Israel. Quem tem feito isso é você e sua família, abandonando os mandamentos de Deus e adorando a falsos deuses. Convoque todo o povo de Israel e diga para que me encontre no Monte Carmelo.
Convoque também 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azara, aqueles que comem à mesa com Jezabel. Chegando ao Monte Carmelo, o profeta disse a todo o povo: Até quando vocês ficarão divididos entre servir a Deus ou a esses falsos deuses? Se o Senhor é Deus, sirvam a Deus. Se Baal é Deus, sirvam a Baal. Mas o povo não respondeu e continuou calado. E Elias continuou dizendo: Eu sou o único profeta do Senhor que restou. E aqui há 450 profetas de Baal. Peguem 2 novilhos, escolham um deles para seu holocausto, preparem a lenha e o altar, mas não acendam o fogo ainda. E eu farei o mesmo. Depois clame ao seu Deus, Baal, e eu clamarei ao meu Senhor, Deus de Israel. Aquele que responder com fogo, queimando a oferta, esse é o Deus verdadeiro. E assim aconteceu. E o povo achou boa a ideia do profeta. Então os 450 profetas de Baal fizeram como proposto. Eles clamaram a manhã toda, até o meio-dia, e nada aconteceu. Mas eles continuaram gritando, esperneando, implorando, mas ninguém respondeu. E chegava ao final da tarde e nada acontecia, nenhuma fagulha de fogo aparecia. Então Elias chamou ao povo dizendo: Cheguem aqui perto de mim. E o profeta consertou tudo, o altar do Senhor que estava em ruínas, e colocou 12 pedras, uma pedra representando cada tribo de Israel. E ali construiu um altar de adoração ao Senhor. Sobre o altar colocou lenha e cavou uma valeta. E o novilho também para o holocausto. E quando estava tudo pronto, ele disse ao povo: Agora encham 4 jarras com água e derramem sobre o altar. E repitam 2 vezes, até encharcar o altar de água. E assim o povo fez. O altar ficou todo molhado. E Elias se ajoelhou e orou pedindo providência do Senhor. E ele falou assim: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje tu és conhecido pelo esse povo, que sou teu servo, Senhor, e que eu fiz tudo por ordem tua, Senhor. Responde, meu Senhor, responde-me, prova para esse povo que tu és o Senhor. Essa foi a oração do profeta. E nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. O fogo do Senhor desceu sobre o céu, e ele queimou completamente a oferta, e ele queimou tudo que havia naquele altar. E até mesmo toda a água que havia na valeta sumiu completamente. E quando o povo viu isso, prostrou-se e reconheceu que o Senhor era Deus. Então Elias mandou prender todos os profetas de Baal, e o rei foi para casa. E ele pediu para que Acabe fosse para seu palácio. E em seguida Elias foi para o Monte Carmelo, ajoelhou-se e colocou o seu rosto entre seus joelhos e orou a Deus mais uma vez. Então ele disse a seu servo: Olhe em direção ao mar. E o servo não via nada. Então o profeta falou para ele olhar novamente. Mas olhe uma vez de novo, mais outra vez. E 7 vezes o profeta pediu ao servo para voltar lá e ver. Mas na 7ª vez ele disse: Eu vejo uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem se levantando do mar. Então Elias disse: Levante-se e vá até o rei Acabe e diga a ele que a chuva se aproxima.
E assim como o Senhor falou, o profeta Elias, e o céu se encheu de nuvens e começou a ventar e chover forte de novo sobre a terra. É impressionante. Então Elias era mesmo um homem de Deus e ele ficou conhecido como profeta do fogo. E vocês viram como a oração a Deus é poderosa? Então ele fez ressuscitar um morto e fez cair fogo do céu. Esse é o poder do nosso Deus. Então já sabem, né? Quando estiver passando por uma situação difícil, faça como o profeta Elias. Ore a Deus, clame a Ele e tudo será resolvido. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então, crianças, agora a gente vai fazer a atividade. De acordo com a história, qual Deus devemos adorar? Escreva sua respostinha no seu caderno e manda empatia. A tia está no aguardo. Tchau. Até a próxima aula. Obrigada. Obrigada por assistir a esse vídeo completo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E ativar as notificações. Deixe o joinha também. Até a próxima viagem!